Bom, então vamos lá começar com a receita, que é bem facinho. Aqui eu vou usar o processador. Lembra, eu sempre comento com vocês que eu tenho a mão muito quente, então eu evito massas que vão manteiga, né, fazer isso com a mão. Então, se você não tiver processador, não tem problema. Você pode fazer o que eu tô fazendo aqui, tudo numa vasilha e amassar. Então aqui eu tenho uma xícara de chá de farinha de trigo. Aqui, ó, meia xícara de chá de adoçante. Eu tô usando a base de sucralose, mas pessoal, pode usar o adoçante que você quiser. Xilitol, eritritol, na mesma medida, meia xícara de chá, tá? E aqui eu tenho 80 gramas de manteiga sem sal. No lugar da manteiga, você pode usar também um óleo de coco sólido, põe ele na geladeira para ele ficar firmezinho, tá? Que não tem problema. Pode usar o óleo de coco também se você quiser, tá certo? E aí nós vamos fazer o quê? Eu vou ligar o meu processador e a gente vai fazer uma massinha. Depois que eu fizer a massinha e ela ficar na textura que eu pretendo, eu vou colocar raspinha de limão. Dá pra ver aqui? Dá. Raspinha de limão. Pode ser limão siciliano ou pode ser também um limão Tahiti. Vamos lá. Bom, pessoal, eu não coloquei mais nada. A princípio, você vai pensar, nossa, isso aqui virou uma farofa, porque a manteiga tem que ser gelada, tá? Mas, com o passar do tempo e o batimento, você vai ver que, ó, é uma massa que você consegue unir, tá certo? Não coloque manteiga em temperatura ambiente, tá bom? Aqui eu vou colocar a raspinha e vou deixar só dar uma batidinha de leve, porque eu não quero que o óleo essencial saia todinho aqui da casca, tá bom? Então vamos lá. Só mais coisa de segundos, tá? Prontinho. Coisa bem rapidinha mesmo. Aí nós vamos fazer o quê? Eu vou pegar a minha massa. Essa massa ela é tão fantástica que você não precisa colocar na geladeira, nada disso para poder abrir, tá certo? Porque ela é muito rápida e muito fácil, né? Muito simples. Dá até pra, é uma massinha sablé, né? Dá até para fazer biscoito com ela, ou base de qualquer outra torta, tá certo? Aí a gente já vai abrir e forrar o fundo da minha forma para nossa cheesecake. Bem, eu tirei só a massa do processador, ou você vai tirar da vasilha onde você vai amassar, né? E aí, coloquei aqui. Tanto pode ser um saco plástico, como eu tô fazendo aqui, olha, no papel manteiga, tanto faz, tá? Para você abrir a massa. Ah, eu não tenho rolo, não tenho habilidade para abrir assim, não tem problema. Pode abrir na própria forma mesmo, tá bom? Se você quiser, dá para abrir na forma. Aí a gente vai abrir no diâmetro da forma que você vai usar, né? Eu tô usando aqui, que eu gosto que ela não fique muito alta, tá? Mas você pode usar uma forma de 20 centímetros, a minha tem 23 centímetros, tá? Eu nem sei se ainda existe forma desse tamanho, gente, porque essa forma era da minha mãe, então é uma forma antiga já, mas eu não sei se ainda tem assim dessa medida quebradinha, né? Eu sei que de 22 parece que ainda tem. Então é entre 20 e 22 centímetros. Se você achar mais fácil fazer na de 22, de 20, pode fazer. Aí nós vamos ver só aqui se vai dar certinho, né? Por quê? Porque a cheesecake eu não preciso fazer bordas, tá? É só o fundo. Vai sobrar um pouquinho de massa? Vai, mas aí eu dou uma engrossadinha, tá? Aonde eu achar que eu devo. Então, ó. Ah, tá muito calor? Posso abrir e no próprio plástico ou aqui no papel manteiga colocar um pouquinho na geladeira, né? Pra ficar mais fácil de eu tirar? Posso sim. Aqui como a gente também tá com muita luz acesa, né? A massa ela é delicada, ela gruda. Porque tá muito quente aqui dentro, né? A gente usa muita luz. Então, ó, devagarzinho eu vou tirando, não se preocupem se ela vai quebrar, vai mesmo, porque ela é muito delicada, mas a gente vai consertar, tá bom? E se necessário, a gente coloca um pouquinho na geladeira, não tem problema nenhum.
Só não pode se apavorar, né? Ah, tá grudando, tal, acontece. E se acontecer, a gente vai consertar. Como ela vai ficar só no fundo da forma, né? Então não tem problema. Gente, a minha voz tá horrorosa, porque eu tô fanhosa aqui. Eu tô assim... Ó. Além da gripe que eu peguei, né, gente? Uma faringite pra vir de brinde, né? Então, ó. Eu só vou fazer isso no fundo, tá? Ah, Joana, mas ela quebra, não é mais fácil abrir direto assim na forma? Pode abrir. É que eu gosto que ela fique mais fininha. E às vezes quando a gente abre com a mão, a gente não tem a noção de quanto a gente tá de um lado e do outro de espessura, tá? Mas ó, não tem problema. Não precisa fazer borda, porque cheesecake não tem borda, tá? E aí eu sei que algumas pessoas, como sempre, perguntam: ah, mas o diabético pode consumir a farinha branca? Gente, diabético pode consumir absolutamente tudo, desde que seja com moderação, tá? O que a gente não pode é sacrificar, né, gente? O pessoal acha que porque é zero açúcar, que aí pode comer o tanto que quiser porque é zero açúcar, e na verdade isso não funciona. Então, eu sempre disse para paciente meu, em todos os anos que eu cliniquei, que a gente não precisa passar vontade de nada, a gente precisa ter equilíbrio e ter respeito pelo diabetes. Então, nada impede que você consuma uma fatia pequena, né? Uma vez que é feito com farinha branca e seja feliz, que é o que importa. Tem muita gente que troca a farinha branca por outros carboidratos que às vezes são tão prejudiciais ou mais do que a própria farinha. E eu sempre digo para vocês a mesma coisa. Se farinha branca fosse proibida para quem é diabético, a gente não tinha tantas empresas renomadas no Brasil que fazem produtos para diabéticos com selo de indicação e qualidade da Associação dos Diabéticos. Então, por exemplo, agora está chegando o Natal, você vai comprar panetone. O panetone industrializado é feito com farinha branca, né? Eles podem até fazer um mix de farinha branca com farinha integral, mas é farinha. Os biscoitos, os bolos que você compra são feitos com farinha branca. Então, qual é o sentido das empresas terem um selo de indicação e qualidade para quem é diabético nos seus produtos, se o diabético não pudesse consumir a farinha branca? Faz sentido, amor? Nenhum. O que acontece, gente, é que tem médicos que, por cuidado com os pacientes, eles acabam fazendo com que o paciente não consuma, porque se liberar, sabe que tem pessoas que não têm muito equilíbrio. Mas a pessoa não tem controle, né? Não tem. Então, às vezes, o médico, a nutricionista, até fala para o não consumo, justamente para evitar que isso se transforme em um hábito, tá? E não é assim. O problema é que às vezes a pessoa vê uma cheesecake dessa que é zero açúcar, ela imagina que ela pode comer metade dela Exatamente. de uma vez só, e não dá, né? Não pode. É muita caloria, não é só o problema da farinha. Exatamente, Demais, né? exatamente. Então, o que a gente tem aqui? Uma sobremesa para uma época especial, né, amor? Que a gente está fazendo, que é uma época de Natal, onde todos vão consumir, não é só aquela pessoa que é diabética, todo o restante das pessoas vão consumir. E você vai comer uma fatia e vai ser muito feliz e vai ficar muito contente porque é uma cheesecake espetacular. O que eu vou fazer? Eu vou colocar na geladeira, ou se você tiver lugar no freezer, coloque no freezer, enquanto a gente vai preparar agora o recheio da cheesecake. Porque essa cheesecake, ela já vai assar massa crua com recheio cru, vai tudo de uma vez, tá bom? Então eu vou colocar na geladeira e depois a gente vai passar para o nosso recheio da cheesecake. Bom, amores, agora a gente vai passar para o recheio, né? Todo no liquidificador. E aqui, gente, tem que ser no liquidificador mesmo, tá? São 3 ovos. Não dá isso pra gente fazer o processo na mão, não. Aqui eu tenho, ó, 150 gramas de cream cheese light. Você pode usar, no lugar do cream cheese, você pode usar um requeijão light também. Que às vezes é até mais fácil de você encontrar, né? Mas você também pode fazer com aquele requeijão que a gente deu a receita, lembra? Que no canal foi um maior sucesso, né, amor? Aquele requeijão nosso caseiro. Uma delícia aquele requeijão. Você pode fazer também com aquele nosso requeijão. Aqui, gente, eu tenho ricota.
Aí eu sei que você deve estar pensando assim, nossa, mas essa ricota tá molinha, né? É porque essa é aquela ricota que a gente deu no canal. Então a minha fica mais com sorinho, né? Muito mais gostosa, lógico, né? Então, ó, coloquei o requeijão. Falei quanto foi de requeijão, amor? 150 gramas? Você falou, Isso, de requeijão. Nossa, amor, você tá ligadinho, hein? Aqui, 150 gramas de ricota, tá? 4 ovos, né? São 3 ovos. Amor, era só pra saber se você estava ligado. é, né? Não se pode elogiar, viu? Meu Deus do céu. Ó, e aqui eu tenho 1 xícara de chá de adoçante. O meu adoçante, como eu já falei na hora da massinha, é a base de sucralose. Mas você pode usar xilitol, eritritol, o que você quiser. E aqui eu tenho 2 colheres de sopa de amido de milho. Ah, eu pretendo congelar minha cheesecake, porque eu vou fazer, Silvana, em porções individuais para vender. Então eu vou fazer aquelas mini porçãozinha. No lugar de usar o amido aqui, você vai usar a farinha de trigo, que o congelamento fica mais bacana, tá certo? Então agora eu vou fazer o quê? Vou tampar meu liquidificador e nós vamos bater tudo. Quando tiver um creme bem liso e homogêneo, novamente, ó, eu vou acrescentar as raspinhas de limão, que pode ser o limão siciliano ou pode ser o limão Tahiti, tá certo? E aí eu já mostro já para vocês como é que ficou essa mistura. Então, amores, olha, mistura líquida, tá vendo? O que a gente tem aqui? Vamos recapitular? Nós temos ovos, cream cheese, ricota, adoçante, que mais? Mais alguma coisa, amor? Vamos ver, agora eu te peguei. Né? E agora falta a nossa raspinha de limão. Lembra? Ah, mas eu não posso bater o limão aqui? Até pode, mas eu gosto de poder fazer com que o óleo essencial da casca do limão seja liberado aos pouquinhos. Sem dizer que quando às vezes a gente bate muito a casca do limão, ele tende a amargar, mesmo que você não use aquela partezinha branca, tá? Então eu gosto só de dar essa misturadinha mesmo. Agora eu vou pegar minha assadeira. Lembra? Geladinha, porque enquanto a gente colocou o creme para bater, né? Ela ficou gelando. Então ela já não tá mais grudentinha. E aí nós vamos colocar esse creme aqui, ó. Gente, cheesecake não é algo que tenha que ficar muito alto, ela fica baixinha, tá? Quando a gente faz numa forma muito pequena, o que acontece? Ela demora mais para assar, porque o recheio, que é líquido, demora para assar, né? E aí ela fica com aquela casca seca em cima, porque ela tem que ficar mais tempo no forno, uma vez que a espessura é maior do recheio. Então, cheesecake se faz sempre em forma para que fique no máximo uns 2 centímetros de altura o recheio, porque ela assa mais rápido e ela fica mais cremosa. Ao passo que se a gente for colocar numa forma pequena e ela ficar alta demais, ela demora mais para assar, o recheio fica seco, tá certo? Então, pode parecer que é pouco, mas cheesecake, a verdadeira cheesecake americana se faz dessa forma, porque essa receita é uma receita original, tá certo? E aí eu vou levar para o forno. Se quiser levar no forno pré-aquecido, esta receita até pode, não tem problema nenhum. Suponhamos que o seu forno já esteja fazendo alguma outra coisa, você quer aproveitar o forno, até pode, porque não vai fermento, não é bolo, não tem problema. 180 graus se for o forno doméstico do fogão tradicional. Se for o forno elétrico, 160 graus. E se for com aquelas resistências que são separadas, né, independentes, em cima e embaixo, pode ligar as duas. Vai aproximadamente de 40 a 45 minutos para ela ficar bem sequinha, bem assim, assadinha, tá certo? E aí a gente já mostra para vocês, porque a gente ainda vai falar da cobertura. Ai, gente, olha que alegria! Vá lá! Olha que cheesecake top das galáxias que ficou essa, gente. O que eu fiz em cima? Que eu sei que vocês vão perguntar. Lembra da nossa receitinha da geleia? Que eu dei geleia de morango, a opção de fazer geleia de frutas vermelhas. Vocês lembram que a gente já deu no canal?
Ah, se não assistiu? Não tem problema, é só clicar aqui em cima no cardzinho que vai direto para a nossa aula das geleias. E aí você pode fazer a geleia para servir sobre as frutas vermelhas, olha, sobre a cheesecake, que aqui a gente pode chamar de uma cheesecake de frutas vermelhas. Mas também, se você não quiser fazer a geleia, dá para você comprar aqueles tabletinhos de goiabada zero açúcar, derreter com um pouquinho de água e fazer a cobertura da sua cheesecake de geleia de goiaba. Né? Quem tem às vezes acesso à própria goiaba, dá para fazer o docinho de goiaba e servir em cima. Ou não quer servir com nada, pode fazer só essa cheesecake que você vai amar, porque ela é muito gostosa. Então nós vamos cortar para vocês verem, né? E é lógico para eu comer. A minha, gente, lembra que nós falamos sobre tempo de forno? A minha ficou no forno 40 minutos. Lembra, eu disse entre 40 e 45 minutos. A minha, a 160 graus, ficou 40 minutos. Muito cuidado com o tempo de forno para não deixar essa camada, né, de queijo ficar seca demais. Muita gente acaba errando o cheesecake porque deixa assar tempo demais. E o gostoso é ela cremosa assim, né, dentro, como a gente vai mostrar para vocês. Eu pus até mais um pouquinho aqui, ó, de frutas de geleia, de frutas vermelhas, para a gente guarnecer, se for o caso. Se não quer colocar em cima, não é todo mundo que gosta, põe numa molheira, assim, né, de lado, e cada um coloca a quantidade que quiser. Também tá valendo, né? Eu vou pegar meu pratinho aqui. Eu peguei um prato pequeno, amor. Pequenininho? É, pequeno. Ó. Eu vou pôr um pedaço para você aqui, ou como o restinho, pode ser? Tá, pode ser. Eu vou comer só esse pouquinho. Então vamos lá, gente. Eu vou cortar ela aqui, ó. Então, olha, vamos cortar aqui uma fatia generosa, né, amor? Porque a gente não gosta de miserê aqui em casa, né? Não é isso? É isso. E aí, ó, dá uma olhada aqui, ó. Olha isso. Olha a geleia caindo. Tá bonito ou não tá, amor? Ficou bonito no vídeo. Ficou, né? Mas será que ficou gostosa? Eu acho que sim. Bonita ficou. Mas agora a gente precisa que esteja assim, não gostosa. A gente precisa que esteja maravilhosa. Porque eu sempre brinco, gente, que o diet, primeiro ele tem que conquistar o visual, né? Para depois conquistar o paladar. Então ela não pode ficar só assim, ah, tá gostosa. Não, ela tem que estar maravilhosa, senão a gente não fica feliz, não é não, amor? É isso aí. Olha aqui, ó. Olha isso. Ai, meu Deus. Se eu fui infeliz um dia, eu nem me lembro, viu, gente? Olha aqui. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha, 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 olha. Tá o que essa cheesecake, amor? Sensacional. Gente, embaixo, para vocês entenderem, ficou um biscoito que desmancha na boca, some na boca. E a parte do creme ficou na textura perfeita. Eu não sei se é porque a gente usa ricota artesanal, né? Aquela ricota que vocês viram que ficou com um pouquinho de soro. Faz muita diferença, porque o creme fica delicado, ele fica suave, ele fica lisinho. E às vezes quando a gente usa a ricota que é um pouco seca demais, aí acontece às vezes do creme não ficar tão delicado. Mas olha, façam, me conte o que vocês acharam. Pode fazer em porções individuais, pequenininhas, em marmitinhas para comercializar. A durabilidade dela na geladeira é de 5 a 7 dias, desde que num recipiente bem fechadinho, né? Não deixar exposto. Agora, se você quiser fazer para congelar, lembra que eu falei? Tira o amido e coloca a mesma quantidade de farinha de trigo no lugar do amido. E aí você pode congelar por até 90 dias. Então dá para você já ir fazendo e deixar no freezer já para não ter correria na época do Natal. Porque chega na época do Natal, a gente sabe que é muito corre-corre, né? E esse ano, graças a Deus, a gente vai poder reunir as pessoas que a gente ama sempre com cuidado. Então, nada mais gostoso do que a gente poder oferecer uma sobremesa leve, gostosa, fácil de fazer, que vocês viram que é muito fácil. E eu tenho certeza, vocês vão agradar todo mundo aí.
Um beijo grande para vocês, fico muito feliz com todos os comentários que vocês têm mandado. O número de inscritos está aumentando gradativamente, graças a Deus, e eu estou bem feliz com isso, né, amor? A gente fica muito feliz, né, de ver o trabalho da gente recompensado. Então, fiquem com Deus, um beijo grande e até o próximo vídeo.